dando sequência à nossa última palestra, titulada Deus na Visão Espírita, será proferida pelo professor Gilson Alves de Lima. Formado em Pedagogia pela FEP, é pós-graduado nos cursos de Psicopedagogia pela Uninter, em Psicologia Clínica, com ênfase em psicanálise. É escritor, com 5 livros publicados. Membro da Academia Itajubense de Letras. Idealizador e coordenador do projeto Seminário Sul-Mineiro de Ciência e Espiritualidade. Conferencista com experiência internacional. Orador no 2º Congresso Mundial de Espiritismo, no Centro de Convenções de Lisboa, Portugal. Criador e diretor do programa Novo Tempo, que vai ao ar pela Rádio Futura FM 106.9 MHz. Fundador do Centro de Educação Infantil Lar de Memei. Senhor Gilson, por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Paz e bem nos corações em nome daquele que o único título que ele aceitou foi mestre, e ele realmente é um mestre por excelência. Não houve nada da experiência humana que ele não deixasse claro para o nosso entendimento, claro que ele usou de uma metodologia metafórica, porque Jesus tinha o senso real de que o espírito humano evolui. Então, a palavra dele é compreensível de diversas formas, e na medida em que o homem vai crescendo e desenvolvendo experiências, ele começa a entender melhor Jesus. Eu já estudei muito sobre Jesus, e quando eu cheguei no 5º livro de estudo sobre Jesus, eu entendi que eu não conheço Jesus. Ele está muito distante da minha pobre compreensão. Então, a ciência espírita, como o professor Hipólito determinou, ela, quando vai construir uma ideia de Deus, ela faz de uma forma muito racional. Ele vai buscar uma coisa que se chama epistemologia, que é o estudo do conhecimento. E ele vai fundamentar esses princípios, não como princípios pessoais, mas como princípios que se fundamentam na ciência, na filosofia e também na religião. E ele faz aí um contexto de alianças entre esses conhecimentos para chegar até a compreensão de Deus e, inclusive, de que maneira o ser humano, o homem, poderia comprovar a existência de Deus. É evidente que o conhecimento que tem nas academias, o conhecimento universitário, não tem recursos, não tem metodologia, não tem condições nem linguísticas, nem científicas, nem analíticas de trazer nada com referência à essência divina. E nem mesmo tem arcabouço moral para poder avaliar o que seria essa intimidade divina de Deus, porque a gente, para saber bem de uma coisa, a gente tem que ter uma referência a tal lei da relatividade. Em relação a alguma coisa, existe uma outra, mas nós não temos nenhuma referência que nos dê a mínima ideia de Deus. Então, nós temos aqui, vocês poderão ver na definição da ciência espírita, princípios. O Olívio falou agora há pouco alguma coisa do Aristóteles, do Platão e também do Sócrates e também dos últimos. Santo Agostinho é muito próximo
a doutrina espírita, eu gostaria de dizer para aqueles que não são espíritas que os princípios contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho especial, porque o evangelho é o mesmo, né? O Novo Testamento, mas as interpretações que existem no Evangelho, é um dos intérpretes do Evangelho contido no Evangelho segundo o Espiritismo, é Santo Agostinho. Então, a gente não pode discutir muito, não, que Santo Agostinho ele era um pensador profundo. Quando ele diz, a morte não é nada, apenas eu mudei de lado. E a morte é simples assim, a gente só muda de lado. Não precisa ficar assustado com a morte, porque com medo ou sem medo morrem. Então não precisa ficar com medo do que vai acontecer fatalmente, né? Faz parte, é uma lei da natureza, a morte biológica da organização somática. Então, uma das primeiras provas que a ciência espírita encontrou de Deus é que um estudo da antropologia cultural, porque ela chegou à conclusão, nos seus estudos, que é uma matéria muito científica, muito pesquisada, chegou à conclusão que o homem, na sua mais primitiva condição, isso é muito interessante da gente pensar, por mais primitiva condição que tenha o homem, que tivesse, através da história, na pré-história, por exemplo, ele tem inato a ideia de Deus. Não vamos dizer assim de Deus, ele tem inato a ideia de que existe um ser superior. E daí, no desenvolvimento desse homem, vocês perceberam que o homem primitivo ele era troglodita, ele não falava, né? Ele balbuciava alguns sons, mas ele não tinha inteligência. Até chegar aquele moço que ele falou, o Hammurabi, demorou muito, sabe? Alguém criar uma linguagem para o homem falar. O homem demorou até aprender a beber água. Ele bebia água com a boca dentro do rio. Olha só o que é primitivismo. Isso daí tudo, a cada fase do desenvolvimento, do progresso da humanidade, o homem tem uma estrutura formativa, porque os primeiros homens eram muito empíricos mesmo, porque tudo que eles aprenderam foi fruto da experiência. Porque o homem pisa no chão no seu primeiro momento, nos seus primeiros vagidos, né? Ele pisa no chão na condição de simplicidade e de ignorância. Isso significa o seguinte, zero de saber. Ele não sabe absolutamente de nada e ele vai saber de alguma coisa no mundo das experiências. Então, a ciência espírita parte desses momentos para chegar à conclusão por quê? Que em todas as culturas, em todas as nacionalidades, em todas as etnias, o homem tem a ideia inata de Deus. Não é uma questão geográfica, uma questão regional. Olha, o pessoal da Europa acredita que tem Deus. O pessoal da América do Norte acredita, não é regional, é uma coisa universal. E qual é a conclusão que nós chegamos, tanto científica como filosoficamente, porque a razão vai entrar nessa questão para nos dar a resposta. O que nós chegamos à conclusão é que realmente Deus existe. Por isso, ele está de uma forma inata em todo ser humano. Beleza, né? Isso não é meu, não, estou só repetindo. Então, vamos lá. A ideia daí, lá, já viram? Aquilo tudo eu já falei, né? E desde as mais recuadas. Sendo Deus, veja só como é que aí a ciência espírita nos apresenta Deus. A ciência espírita, eu falei no início, que é uma conclusão epistemológica, é o seguinte, Deus, quando ele vai nos falar de Deus, ele apresenta Deus como causa. Deus é a consciência universal. Deus é a inteligência suprema
do universo, causa primária de todas as coisas. Nada existe sem o aval de Deus. Essa é a tese da ciência espírita. Pode passar. Não está com movimento não, né? Então eu te dei um negócio errado. Agora sim, ó, com o progresso das ideias, o progresso das civilizações, aí o homem vai fazer aquilo que disse o meu amigo Olivas. Ele vai questionar. E na medida que ele questiona, é que ele começa a distorcer a realidade das coisas. Né? Era tão simples entender por que Deus está em todas as consciências. Porque a gente tem as religiões que são os caminhos para conhecê-lo. Mas, na realidade, a gente não precisaria de religião, porque a religião é uma universidade do espírito. Às vezes a gente não entende isso, mas as igrejas, qualquer igreja, ela é uma universidade da alma, uma universidade do espírito, que nos dá ali uma educação, não a educare, né, do latim, que o educare é aquela educação composta pela aquisição de conhecimentos ou de informações. Mas ele nos dá uma outra visão, né? Uma educação que vem de dentro da alma e a se expressar externamente em atitudes, em atos, em ações. Né? Então, é uma outra forma de educação para que a gente possa ter essas concepções. E a ciência acadêmica, como eu disse ali, não tem condição de nos dar uma visão mais lógica, tem que ser lógica, racional, tem que ser uma coisa que realmente obedeça aos critérios da razão. E, como ficou claro, ela é apresentada através de fatos. E o fato em si é a expressão maior da ciência. E a ciência espírita vem a trazer essa prova de Deus como? Dentro de parâmetros da ciência acadêmica, oficial, como é que todos os efeitos têm uma causa? Isso já foi falado aqui em outras palavras. Todo efeito tem uma causa, nada acontece sem alguma coisa determinante. Quando é um efeito físico, uma mesa andou sozinha, isso acontece. Hein? Então, alguma coisa fez essa mesa andar, e é uma força física, porque ela espelha um movimento, então é uma força física. Mas existem causas para os efeitos inteligentes. Quando o efeito ele é inteligente, ele também tem uma causa inteligente. Agora, quando o efeito é pequenino, a causa é pequenina. Quando também o efeito inteligente é bem pequeno, é uma causa pequena. Mas quando o efeito é o universo, a causa não é pequena. Como disse o Einstein, o universo não se criou a si próprio. Isso é a conclusão dele. Não se criou a si próprio. Por trás de tudo que existe, há um poder eminentemente inteligente, independente de tudo, e que a tudo comanda. E esse inteligente é Deus. E vamos ver se eu tenho muito além das nossas possibilidades. Quando se passa, eu passo outro. É porque eu já não olho porque já está aqui. Então, passa outro. Vai. Olha lá, lançando o olhar em tudo que existe e ver que o que existe não pode ser da criação da inteligência pequeníssima do homem, né? Só pode ser uma inteligência superior. E todos os movimentos do universo, existe um movimento científico atual, eu estou muito agarrado com eles, que eles estão procurando de tudo, inclusive um Deus novo, um Deus
que é para poder eles acreditarem, os homens de ciência. E esse Deus que eles estão decretando é o Big Bang, que nasceu há 15 milhões ou bilhões de anos, mas é muito contestável. Inclusive, eu estou escrevendo alguma coisa, eu vou publicar um livro que refere isso tudo, mas eu acredito muito que essa tese a gente derruba com facilidade, porque as pessoas, vocês viram ainda agora, o meu amigo e meu irmão e meu filho ao mesmo tempo, ele falar de Stephen Hawking, um homem eminentemente inteligente. Mas acontece uma coisa muito destoante da inteligência dele, é ele dizer assim, eu acho que o universo... Quando ele disse eu acho, ele já falhou. Ele deveria ter mostrado alguma coisa que fundamentasse esse eu acho dele. Ele não apresentou. Ele diz assim, que o universo foi criado do nada. Vocês poderiam me responder, o que é que se cria do nada? Qualquer número positivo que você multiplique pelo nada, ele é igual a nada. Do nada, nada se tira. No meu livro eu vou dar um spoilerzinho, eu coloco assim, se do nada foi possível tirar-se tanta coisa, o universo, é porque o nada precisa mudar de nome, para princípio de tudo. O nada deverá chamar-se princípio de tudo, porque do nada, nada se tira. Então a doutrina nos vem trazer essa visão de que as forças do universo, porque eles acham que o universo é inteligente. O Amit Goswami, que é um físico indiano, muito prestigiado no mundo de hoje, ele é vivo ainda, ele já esteve no Brasil algumas vezes, ele pensa assim, né, de uma forma muito vazia com relação a isso. Ele acha que as forças do universo, os movimentos... Espera aí, vocês se lembram ainda de quanto tempo a Terra dá um giro? Lembra? 24 horas, né? Em 24 horas, a Terra dá um giro. Algum dia alguém informou que ela deu um giro em 24 e 2 segundos? Então ele acha que o universo é inteligente. Ele não admite que por trás desses movimentos matemáticos exatos perfeitos tem uma inteligência determinante. Ele não pode admitir que os santos anjos de Deus entendem de física e eles vão fazer esses movimentos que há dentro de um tempo perfeito, porque perfeito é Deus e é assim que Ele quer. Não tem como ser diferente. Em quanto tempo o Sol carrega os seus planetas para fazer o movimento de translação? Ele corre em direção, se eu estiver errado, o Bruno me corrige, de uma tal de constelação da Lira, né? Ele vai embora nela e dá aquela volta e volta de novo. E olha, isso não é de brinquedinho, não. Vocês notam que nessa volta tem 4 estações, né? Nós estamos agora mesmo entrando num tal de inverno, né? Tem 4 estações, as temperaturas são importantíssimas, porque nessa volta, nessa translação, é o convite à recriação da vida. Vocês não vê? Daqui a pouco a primavera faz nascer flores, a planta verde, os rios com mais água, tudo vira. Compreendeu? É sempre o recomeço. E esse recomeço, ele independe da vontade humana, porque quando o homem entra no meio, altera tudo. Ele toca fogo ali, ele desvia o rio para lá. Ele pensa que os rios e tudo não foi colocado matematicamente, que não é um projeto. Nada foi feito aleatoriamente, sem que alguém tivesse levado em consideração os efeitos da natureza. Você nota a gente, às vezes até a medicina conhece pouco dessa coisa que está aqui, né? Porque tem detalhes no organismo humano que ainda não foi nem sonhado. Como é que a gente já... Isso daí se regenera, é tão bonitinho dizer, se regenera. Ó, esse moço é doutor em biologia, viu? Então, mas porque não se regenera?
Mas espera aí, regenera como? Por quê? Quem é que faz ele regenerar? É uma propriedade orgânica, ele faz sozinho, sozinho, mas não faz sozinho. Quem foi que determinou que ele auto-executasse esse movimento de regeneração? Chama-se isso misericórdia de Deus. Está vendo como é que é fácil aliar ciência e religião? Na medida em que a gente vai crescendo. Prestem atenção na doutrina espírita. Primeira premissa espírita. Ela não faz prosélito, não convida ninguém para ser. E respeita todas as religiões. Sabe? Vamos dar uma rodada? Eu queria que alguém lesse para mim aquele pensamento de um homem inteligente chamado Laplace. Pierre Laplace. Pierre Simon Laplace. Olha lá. Alguém pode ler? Imagine uma inteligência, ele chegou perto, hein? Uma inteligência que, em qualquer instante, pudesse conhecer todas as forças que controlam a natureza e as condições momentâneas de todas as... Está meio apagado para mim. Entidades que acompanhem, se essa inteligência fosse suficientemente poderosa para submeter todos esses dados à análise, ela seria capaz de juntar numa só fórmula o movimento dos maiores corpos do universo e dos mais leves átomos. Para ela, nada seria incerta. O passado e o futuro estariam igualmente presentes perante seus olhos. Laplace chegou pertinho. Viu como é que os homens pensam? Tem uns que chegam perto, né? E outros que querem se afastar. Maravilha. Vê aquela dali que eu vou ler a conclusão do professor Hippolyte sobre Deus. Ele diz, portanto, Deus é a inteligência suprema e soberana do universo. Adiante. Deus é único, porque se tivesse dois deuses não tinha unidade universal. Vai vendo. É eterno, ele não nasceu, Deus não foi criado. Deus é incriado como um motor que não tem força para dar movimento. Tá? Não tem uma força que dê um movimento, não. Ele é o motor e a força e o movimento. Vai vendo bem direitinho como é que os homens chegam perto. Imutável. Nada de Deus muda. Sabe por quê? Deus não comete enganos, equívocos e erros. A gente sim. Qualquer homem, quando faz um projeto, eu vejo isso em mim. Toda vez que eu faço um projeto, quando eu termino, tem que corrigir, viu, Olho? Eu podia ser melhor. Podia ser um pouquinho melhor. Sempre tem o podia ser melhor. Não é, meu amigo? Que está ali bem olhando para mim. É assim. Tudo que nós fazemos merece reparo. Mas as coisas de Deus são definitivas. Agora, Deus é complacente, sabe? Ele não é assim taxativo, vai morrer, não. Basta você fazer o bem do seu semelhante, basta você amar ao próximo, basta você começar a ser, sabe, um homem de Deus. Ele vai fazer tanta coisa na vida que a gente não sabe nem como agradecer tantas coisas que ele faz quando a pessoa começa a andar por esse caminho, né? O que é que disse Jesus? Deus retribui a 100 por 1. Olha que proporção desigual. Deus retribui a 100 por 1 o bem que você faz. Então é melhor a gente fazer o bem toda hora, né? Que aí Deus devolve 100. A gente não tem noção ainda, por isso que a pergunta que tem para nós não é quem é Deus, isso personifica. A pergunta é que é Deus? A inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas que existem.
Não tem outra função. E, em resumo, Deus não seria Deus, e o Oliva falou alguma coisa do Tomás de Aquino sobre isso, Deus não seria Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapassasse em seus atributos. Os atributos são aqueles: inteligência suprema, soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Então, Deus é superlativo em todas as áreas, né? E veja bem, não seria Deus senão sob a condição de que nenhum ultrapassasse nesses atributos. Porque se tivesse um outro que ultrapassasse nesses atributos, esse é que seria Deus. Então, meus companheiros, meus amigos, nós devemos estar, como disse o nosso amigo pastor, buscando Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se mostra. Ele é perceptível na sua obra. Como é que você pega uma sementinha e joga no chão e ela nasce um pé de mamão? E dentro do mamão tem 2.000 carocinhos para você plantar 2.000 pés. Viu só? Isso é para a gente trabalhar. Mas o homem quer comer o mamão, plantar não. É por aí. Então, meus irmãos, a visão de Deus, segundo a ciência espírita, ela é fundamentada na ciência, na filosofia e também na religião. Hoje em dia, a ciência está muito preocupada com determinados parâmetros que eram apenas religiosos, mas eles começam a perceber que são parâmetros religiosos que ele chamou de fantasiosos, outro é o ópio, é mais não sei o quê, mas é o seguinte: conforme o tempo passa, as civilizações crescem, porque o mundo não tinha 8 bilhões de almas encarnadas no planeta, como tem agora. O mundo era vazio, era o paraíso terreal do Adão, né? Mas acontece o seguinte: na medida que a humanidade vai crescendo, que a tecnologia vai trazendo maiores recursos para o homem, que agora a inteligência, nossa senhora, uma tal de inteligência que está aparecendo vai fazer o jornalismo da Globo. Então a gente observa que conforme isso vai crescendo, tem determinados parâmetros religiosos que não mudam. E a ciência começou a se preocupar com, peraí, por que o tempo passa e o pessoal não esquece disso? Né? Por exemplo, eu vou falar um nome aqui que muitos não sabem o que é: a reencarnação. O que acontece? A reencarnação, em 1940, 2% da população brasileira, ouçam o que eu estou dizendo agora, 2% da população brasileira acreditavam na reencarnação em 1940. Vocês sabem quantos acreditam hoje, em 2024, 2021, né? Sabe quantos hoje acreditam na reencarnação? 54%, era só 2%, em pouco tempo, hein? De 1940 até agora não tem muito tempo, não. Eu nasci antes de 1940. Eu tenho uma coisa de privilégio, eu vi o mundo mudar. Eu vi o ferro de engomar com carvão. O rádio galena, tá? O telefone de dar corda. Espera aí. Olha o telefone agora. Semana retrasada, eu liguei para uma pessoa, ele disse assim para mim: ô Gilson, eu estou em Paris. Poxa, eu queria te ver para a gente conversar. Não, eu estou em Paris. Aí eu liguei para uma outra pessoa, ele não me atendeu, porque estava na Inglaterra.
Ele está bem pertinho aqui. Ela estava na Inglaterra, não atendeu, mas não é porque o telefone não chegou lá. Chega. Mas nem toda hora a gente está perto do telefone, né? Nós ainda não temos a fobia ou tem uma doença braba aí dando por causa do telefone. Cuidado, hein? Então, meus companheiros, a visão de Deus é essa. E outra coisa, diz assim, Deus, isso não foi eu que estou dizendo, é Jesus. Está vendo que fundamenta também aí? Jesus disse assim, não cai um fio do vosso cabelo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tome conhecimento. E por que e como Deus pode fazer isso? Tem pessoas que dizem assim, a gente não pode fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo que se atrapalha, como é que Deus consegue isso? E aí a gente dá um exemplo, o Sol é um só? É. Ele ilumina quantos planetas? Hein? O sistema inteiro ele ilumina, não é isso mesmo? Mas Deus criou o Sol. Deve ser um solzinho maior, né? Vocês sabiam que tem estrelas 100 milhões de vezes maior do que o Sol? Foi Deus que criou essa estrelinha. Então Deus é uma estrelinha maior ainda do que esse Sol, que está em outra galáxia. E eles pensam que o telescópio vai pegar o universo de Deus. Espera aí, no meu livro, outro spoiler. Eu estou questionando, espera aí, o Big Bang criou o universo ou apenas um universo dentro de outro já existente? Interrogação. Bom, meus irmãos, então a visão de Deus é essa. Agora, com certeza, nós ainda não temos recursos linguísticos, recursos técnicos, científicos, nem recursos morais para termos condição de entender a essência divina de aquele que Jesus chamou de nosso Pai Celestial. Muito obrigado. Estamos chegando ao encerramento do segundo Café Cultural Deus, Civilização e Incredulidade. E antes de passarmos ao momento cultural, precisamos agradecer a presença de todos, a FEP pela cessão do espaço, a Academia Itajubense de Letras e ao maestro e aos seus coralistas, ao Café Pereira Vilela, a todos da comissão organizadora e quem também trabalharam aqui hoje para realizar este evento, composta pelos expositores e alunos da Escola de Estudos Espíritas Professor Herculano Pires. E a Deus, independentemente de como você o conceba. Esperamos que tenham desfrutado deste momento de reflexão e que levem consigo as memórias e inspirações deste momento especial. Chamamos ao palco o maestro Rafael Faria para fazer sua apresentação. Até o próximo Café Cultural. Muita paz a todos. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Bom, pessoal, para encerrar aqui, eu preparei uma música seguindo a filosofia que eu adotei no coral de fazer um repertório diferente. Ano passado a gente fez com o coral uma área de ópera que é da trilha sonora de um jogo chamado Final Fantasy. E é um repertório no mínimo inusitado. O pessoal a princípio achou estranho e tal, mas no final acabou sendo a música que a gente mais fez sucesso, nosso sucessinho. E hoje aqui para encerrar esse evento eu trouxe também da trilha do Final Fantasy IX, uma música chamada Melodies of Life, Melodias da Vida, que a história do jogo fala de encontros e desencontros, e ele faz uma comparação com melodias que são distintas, uma vai para cima, outra vai para baixo, mas quando elas se encontram, elas formam uma harmonia e formam a música, né? Elas acabam se juntando. Então é sobre isso.